seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo a prosperidade tocando na tua vida, entrando na tua casa, na tua família, nos teus negócios, em todas as áreas da tua vida. O Senhor desfazendo laços, quebrando toda arma forjada do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa. Oramos também para que toda inveja, toda contrariedade não prospere na tua vida, contra você, contra a sua família, mas que você e tua casa estejam totalmente guardados e resguarnecidos pelo Senhor nosso Deus. Meu Deus, eu oro também por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e oro pela saúde dela total e completa, e declaro saúde, saúde total no teu corpo físico, saúde nas células do teu corpo, saúde no teu sangue, saúde nos órgãos internos, nos teus pés, nos teus joelhos, nas tuas pernas. Todo o peso saia das tuas pernas, todo o cansaço saia das tuas costas, e que haja restauração total no teu corpo, nos ligamentos, restauração nos nervos, que todo tipo de dor, de agulhaço, renda-se a Jesus Cristo, toda artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Também oro, Pai, no nome de Jesus agora, para que toda mulher que não consegue engravidar seja tocada por Ti e que haja um milagre. Jesus Cristo te dá saúde, Jesus Cristo te dá saúde. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Ele disse: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Que os doentes sejam curados agora, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero começar hoje dizendo a você que Deus é aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É por isso que eu quero começar essa oração com um testemunho que eu li antes de começar aqui a oração hoje. Um testemunho maravilhoso. Deus tem feito grandes maravilhas. E olha esse testemunho aqui. Minha sobrinha, Thalita é o nome dela, estava tentando engravidar há 2 anos e seu esposo estava em acompanhamento médico com a recomendação de fazer inseminação. Nós colocamos esse desejo em oração, inclusive na campanha de final de ano com o Senhor, e o milagre de Deus está a caminho. Ela está gestante. Sempre enviava as orações para ela e disse que estava na campanha por esse milagre. Hoje estamos imensamente gratas a Deus. Que Ele abençoe grandemente sua vida. Obrigado por tanto. Quantas vezes vocês já ouviram aqui mulheres que conseguiram engravidar? Mulheres que entraram aqui nas lives que não conseguiram engravidar, quantos testemunhos já recebemos? Por isso, compartilhe essa oração com toda mulher que não consegue engravidar também. Nós vamos orar hoje, mais uma vez. Estamos orando, o Senhor tem me tocado de orar por mulheres que não conseguem engravidar, e eu vou estar orando hoje novamente por isso. De repente você conhece um familiar próximo seu que a mulher está tentando engravidar, não está conseguindo. Deus pode tudo. Amém? E quando estávamos começando a oração hoje aqui, Deus me deu eu não sei se é nome ou se é apelido, talvez a maneira como alguém da família chama carinhosamente essa pessoa, mas Deus me deu a palavra Adi. Adi. Provavelmente alguém é chamado assim, de Adi. Seja você quem for, que alguém chama você na família assim. Eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra é que lá na frente você vai entender por que Deus permitiu algumas coisas na sua vida. Fique em paz, porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra hoje com você, e o que Deus colocou no meu coração são promessas. Promessas que vão se cumprir
se nós nos mantivermos firmes, buscando a Deus, na presença de Jesus, com os nossos pés na rocha que é Cristo. Tem promessas que se cumprem se permanecermos com os nossos pés na rocha. A rocha é Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Por isso, em Abacuque capítulo 2, verso 3, olha o que está escrito, Abacuque 2, 3. Ainda que demore, espere, porque certamente virá. Se você mantiver Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer, Ele promete que coroará os seus esforços com sucesso. É por isso que tudo que você precisa fazer é permanecer fazendo a vontade de Deus, os seus pés na rocha, vivendo o Evangelho, crendo que Deus vai operar na sua vida. A resposta que nós estamos aguardando, a oração que estamos fazendo, aquilo que sonhamos, que desejamos, a Bíblia diz aqui, virá. É por isso que eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque eu sei que colocando Deus em primeiro lugar, todo o restante vai ser cuidado por Deus. Todo o restante. Ele é o cabeça. Ele tem que estar em primeiro na minha vida. É por isso que esse texto diz, ainda que demore, espere, porque certamente virá. A promessa de Deus acontecerá. Quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós temos a certeza de que Deus honrará nossos esforços, de que todo o nosso trabalho não é em vão, tudo aquilo que temos feito Deus honrará, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E o Senhor encheu meu coração para trazer essa palavra para você hoje. 4 promessas de você manter os seus pés na rocha que é Cristo. Não desanima, não para, não olha para trás, não presta atenção em quem vai caindo ao seu redor e tenta puxar você para estar, sabe, na mesma posição que ela está, às vezes fora do caminho do Senhor. Não deixa, sabe, que o inimigo, ele tire você daquilo que Deus está colocando no seu coração, de ficar firme, de cada vez se entregar mais, cada vez se render mais. Há uma necessidade muito grande, de nós estarmos rendidos ao Senhor. Há uma necessidade de cada vez mais estarmos com o nosso coração aberto, em obediência a Deus, para que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que Ele quer. Um outro texto, que é uma promessa de Deus, está lá em Êxodo 14, 14, que diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. O Senhor lutará por você. Então pare de dar ouvidos aos críticos, aos contrários, às perseguições no teu trabalho, às perseguições na igreja, às perseguições na família. Mantenha-se firme, mantenha-se confiando em Deus. Ele vai lutar por você. Essa é uma promessa maravilhosa. Sempre teremos pessoas difíceis tentando nos perturbar, roubar nossa paz, nossa alegria. Mas você não precisa responder a todos os críticos. Você pode decidir seguir o caminho certo e deixar Deus lutar as batalhas por você. Então mantenha-se firme buscando a Deus e Ele vai te honrar. Mantenha-se firme na presença de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não deixe o diabo enganar você. Não deixe ele tirar você da presença do Senhor. A Bíblia diz, o Senhor pelejará por você. O Senhor pelejará por você. Você não vai ter que falar nada. Você não vai ter que levantar um dedo, você só vai ter que orar. E Deus vai te dar vitória em meio a essa adversidade. Eu sei que muitas vezes tem situações que nos forçam a dar uma resposta, a nos posicionarmos, mas a melhor resposta que nós damos a tudo aquilo que é contra é na oração. Porque nada resiste o poder da oração. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Essa é uma promessa maravilhosa de Deus para você. É por isso que Jesus ensinou,
Se te baterem numa face, oferece a outra. Se alguém quiser andar contigo uma milha, vai com ele 2. Se alguém quiser tirar a tua capa, dá para ele a túnica também. Sabe o que Jesus está me ensinando? Jesus está me ensinando a nós ignorarmos algumas coisas. E tudo isso é propósito de Deus, para você ter a justiça dele no teu caminho. Então, receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Também tem uma outra promessa, é a terceira promessa de hoje. Escreve aqui nos comentários, eu recebo essas promessas. Escreve aí, eu recebo essas promessas, porque são promessas de Deus. Diz respeito a mim, diz respeito a você. Escreve aí, eu recebo essas promessas na minha vida. Amém? Nós estamos orando para a prosperidade entrar na nossa vida. Então, receba aí essa promessa de Deus. A terceira promessa está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sabe o que significa esse texto? Significa que o que Deus fez pelos outros, Ele também pode fazer por você. Ele curou os cegos, Ele pode curar os cegos. Ele libertou os oprimidos do diabo, Ele pode libertar os oprimidos do diabo. Ele trouxe salvação numa casa, Ele pode trazer salvação na tua casa. Ele batizou no Espírito Santo. Você também pode ser batizado no Espírito Santo. Entenda, tudo que Jesus fez, todo milagre, todo sobrenatural, tudo aquilo que Ele disse, Ele pode fazer por você também. Então essa é uma promessa maravilhosa. Ele fez lá, Ele pode fazer por você. Então, às vezes as pessoas pensam, eu vou orar só pela saúde, eu não vou orar pelas minhas finanças. Mas Jesus abençoou as finanças de Pedro. Jesus abençoou as finanças de Pedro. Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. O que eu quero dizer com isso? Que Deus é Deus, gente. Deus é Deus. O que Ele fez, Ele pode fazer, ainda numa magnitude muito maior. Jesus é o mesmo. Ele continua operando milagres, Ele continua transformando vidas, Ele continua transformando muitos Zaqueus, coração de Zaqueus. Ele continua transformando muito Pedro, duro, difícil. Ele continua libertando, Ele continua operando, Ele continua fazendo milagres. Essa é uma promessa de Deus para você. Sabe, Deus não parou na história. Jesus não parou há 2000 anos atrás. Jesus está vivo. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. Então, quando eu lembrar de Jesus, eu não tenho que lembrar de um Jesus apenas crucificado. Eu sei que Ele morreu pelos meus pecados, mas eu sei que ao terceiro dia, Ele saiu daquela tumba. Ele saiu daquela tumba glorioso. Ele saiu daquela tumba totalmente, sabe, para ser um intercessor em meu favor, em teu favor. Então Jesus pode, amém? Jesus pode operar milagres. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a dor da tua alma, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o mesmo Jesus que mudou o destino por onde Ele passou, toda pessoa que chegava a Ele, toda pessoa que Ele cruzava no caminho, tinha a sua vida transformada. Bem, a sua vida pode ser transformada também por Jesus, porque Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Você crê nessa palavra? Essa é uma palavra profética, que Deus está falando com alguém aqui. Escreve aqui nos comentários, o mesmo Jesus. Escreve aí, o mesmo Jesus. É o mesmo de ontem, hoje e o será para todo sempre. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. Creia nele. Amém? Ele tem todo o poder. Eu creio, Ele tem todo o poder. Continuando, a quarta promessa, eu gostaria que você recebesse essa promessa, está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 7. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando você a uma boa terra, uma terra com riachos, fontes profundas e jorrando nos vales e colinas. O lugar que Deus te envia não falta. Eu vou repetir. O lugar que Deus te envia não falta. O lugar que Deus te envia não falta. Essa é uma palavra profética para alguém que está aqui. E Deus está dizendo, o lugar que Ele te envia não falta.
Você crê nisso? Que o lugar que Deus te envia não falta? Escreve aí, o lugar que Deus me envia não falta. Essa é uma promessa de Deus, Deuteronômio 8:7. Se Deus te direcionou a algo, se Deus está te conduzindo a algo, não vai faltar. Porque o que Deus fala, Deus sustenta. O que Deus fala, Deus sustenta. Então, se Deus falou para você ir para um determinado lugar, lá não vai faltar. Lá Deus vai te abençoar. Foi assim com Elias, no ribeiro de Querite. Foi ali que Deus sustentou ele com pão vindo da boca de corvos e uma água. Não tinha em todo Israel, mas no ribeiro tinha. E quando secou, Deus enviou ele a uma viúva e ali também sustentou ele. Bom, essa é a palavra de Deus para você. O lugar que Deus te envia, Ele também vai sustentar. Amém? O lugar que Deus te envia, Ele também vai sustentar. É a palavra profética para a tua vida. O lugar que Deus te envia, Ele sustenta. Amém? Eu quero dizer para você, não vai faltar. Porque se Deus enviou, Ele vai sustentar. Se Deus deu a ordem para você abrir as portas do teu negócio, Ele vai sustentar. Olha que promessa maravilhosa. É uma promessa maravilhosa. Agora, todas as promessas de Deus, as 4 que eu falei aqui hoje, as 4 vão se cumprir na sua vida se você permanecer na presença de Jesus Cristo. Se você permanecer na presença de Deus. E eu sei de uma coisa, a guerra espiritual que nós enfrentamos, porque existe uma guerra espiritual, tem gente que quer ignorar a realidade das coisas espirituais. A guerra espiritual que nós enfrentamos tem um objetivo, e o objetivo é nos tirar da presença de Jesus. O objetivo é nos tirar da presença de Jesus. Os escândalos é para te tirar da presença de Jesus. As perseguições é para te tirar da presença de Jesus. Sabe, os problemas da vida que vêm para te pressionar, para te afligir, para trazer tristeza para a tua vida, tristeza para o teu coração, só tem um objetivo: tirar você da presença de Jesus. O diabo quer te aborrecer. O diabo quer te aborrecer, ele quer te tirar da presença de Jesus, ele quer te tirar das orações, ele quer te enfraquecer. Você sabe que no início do ano, muitas pessoas disseram isso para mim e eu fiquei até assustado, porque já fazem mais de 6 anos que eu estou aqui no YouTube e eu nunca tinha visto assim uma sequência tão grande, sabe, de pessoas que ao mesmo tempo falaram isso para mim. Mas aqui no início do ano foi assim, muitas ao mesmo tempo. Disseram assim, eu não consigo orar, eu estou desanimado, eu estou depressivo, sabe? E eu fiquei preocupado, com as pessoas, porque assim, você sabe que quando as coisas acontecem assim em números grandes, você fica assustado, você fica preocupado, porque isso é um ataque espiritual. E tem pessoas que literalmente estavam debaixo de ataque. Pessoas que pararam na fé, quando virou o ano, estacionaram. O inimigo tentou tirar elas da presença de Deus, sabe? Talvez com lutas dentro de casa, talvez com desânimo, com depressão. Mas eu venho aqui para dizer para você, eu tenho orado, isso tem mudado, graças a Deus, mas eu venho aqui para declarar essa palavra: não pare por nada. Não deixe o diabo sabotar a tua fé, não deixe ele tirar os teus pés da rocha, os teus pés de Jesus Cristo. Aí você diz assim, não, mas eu pequei, eu fiz o que não devia, eu errei, eu andei no mundão. Você se arrepende disso? Você quer voltar para Jesus? Jesus, Ele te ama, tem propósito na tua vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele perdoa aqueles que vêm com o coração arrependido. Se você está com o seu coração arrependido, Ele tem o poder de te perdoar. Ele tem o poder de lavar as tuas vestes. Ele tem o poder de renovar a tua fé. Pode voltar para Jesus. Volta para Jesus. Lembra do filho pródigo? Tinha tomado uma das piores decisões da vida dele. Tinha desonrado o pai. Estava quebrado, destruído. E ele pensou, vou voltar para ser um trabalhador na casa do meu pai. E quando ele
ele apontou na casa do pai, talvez no portão. O pai foi lá, abraçou ele, restaurou o lugar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você estava afastado que você deixou de ser filho. Deus te ama, você é filho dele, então volta. Volta porque Deus vai restaurar a tua vida. Aí você diz, mas é tão injusto. E depois de eu ter feito tudo quanto era coisa errada, eu voltar para Jesus agora. Deixa eu dizer para você, Jesus morreu na cruz por pecadores. Jesus morreu por pecadores. Nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, todos nós aqui. Amém? Todos nós. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus todos os dias da minha vida. Você também. Então volta para Ele. Volta enquanto há tempo. Amém? Volta enquanto há tempo. Te arrepende. E eu tenho certeza, está escrito que Ele te perdoará. 1 João, está escrito, verso 8, 9 e 10 do capítulo 1. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Ele tem o poder. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado aqui. Também quero falar rapidamente para você do meu devocional, Café com Jesus. Esse livro aqui extraordinário, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. É um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, aqui as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai fazer. Você vai pegar uma caneta e vai escrever aqui. Tá? Eu convido você a adquirir esse livro lá no meu site www.vinicius7.com.br. E agora, segunda-feira, eu tenho um anúncio importantíssimo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Tá? Segunda-feira eu vou dar um anúncio aqui importantíssimo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. E você não pode perder, tá? Inclusive vai ter a oportunidade de você se tornar aluno da academia. O que é essa academia? A academia é um treinamento que eu dou toda semana de direção. Já tem vários vídeos lá. Mas toda semana nós estamos dando direção para as pessoas, certo? Temos podcasts exclusivos lá, inclusive essa semana, não sei se essa semana ou na próxima, vai sair 2 podcasts exclusivos dentro da academia, tá? Então é incrível e você não pode ficar de fora, ok? Esse é o meu convite para você que ainda não é aluno da academia. É só você ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar nosso aluno. E o outro anúncio que eu tenho é que amanhã nós vamos ter Santa Ceia na igreja que eu congrego, na igreja que eu e minha esposa também pastoreamos. Somos um dos pastores, de um corpo de pastores da igreja. E domingo agora temos Santa Ceia. Eu vou estar ministrando, tá? Eu vou estar ministrando sobre adoração e o alabastro. Você vai realmente se identificar com essa palavra e você vai entender a natureza do adorador, tá bom? Então, esse domingo, se você quiser estar junto conosco, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, anota aí, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Domingo, 9 da manhã. Então, se você mora em São Paulo, para você ter uma ideia, todo domingo nós temos pessoas que vêm de fora do país para estar na igreja conosco. Todo domingo. É dos Estados Unidos, é da Europa. Já veio gente, olha só, para assistir um culto. Já veio gente do Japão. Para poder estar junto conosco aqui na igreja. Então as pessoas vêm todo domingo. Nós recebemos pessoas de todo o Brasil aqui e de fora do Brasil. Então se você quiser estar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Tá bom? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tá? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Hoje tem programa também que vai passar na Rede TV, às 10 horas da manhã. Ore por nós, tá bom? Temos programa na Rede TV hoje às 10 horas da manhã.
Diz assim o Salmos 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tenho uma coisa para dizer, tem uma pessoa aí, ela tem um comércio ou ela mora numa região que se chama Pedra, tá? Está relacionado à pedra. Eu falei tanto de pedra aqui, né? Jesus é a rocha e o Senhor me falou isso. Uma pessoa que mora numa região que o nome é relacionado à pedra. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, uma promessa que você recebeu o ano passado, coisas que você vai, esse ano você vai tocar nessas coisas que você recebeu como promessa no ano passado, seja você quem for, amém? Então pega aí como palavra de Deus. O Senhor também me disse, diga para o Antônio que eu estou realizando na vida dele muito mais do que ele tem me pedido. Antônio, e está vindo uma restituição no teu caminho também, Antônio, de algo que você está pedindo a Deus, e isso é o Senhor fazendo. O Senhor tem visto tua busca, Antônio, o Senhor tem visto a tua entrega, o Senhor tem visto o quanto você tem se rendido a Ele. Por isso vem promessa de Deus aí para a tua vida, esse ano, Antônio, e restituição do Senhor para a tua vida. Eu quero orar por você. Vou orar por todos os pedidos que estão aqui nos comentários também, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos que está aqui. Meu Deus, eu apresento as petições deles. Estamos hoje, Pai, no 13º dia, no 13º dia do nosso propósito, orando para a prosperidade entrar no nosso caminho. E queremos que essa prosperidade abunde na nossa vida, essa prosperidade entre na nossa casa, nos nossos negócios, nos nossos projetos, nos nossos sonhos. Essa prosperidade entre no nosso quarto, essa prosperidade entre na nossa vida espiritual, essa prosperidade entre nos nossos relacionamentos, nas conexões, nos acessos, nas oportunidades. Oramos, Pai. Eu oro em especial hoje, em favor de todos os negócios dos Teus filhos. Pessoas, Pai, que estão com negócios pendentes, que estão esperando recursos. Senhor, uma das promessas que foi liberada hoje aqui, Senhor, é a promessa de Deuteronômio, que o lugar que o Senhor leva, o Senhor também não deixa faltar. Por isso, ó Deus, toda pessoa que está sendo dirigida por Ti, toda pessoa que está ouvindo a voz do Senhor, não deixa faltar nada para ela. Traga uma provisão sobrenatural, traga recursos, traga bons negócios, traga acessos. Senhor, traga, Senhor, coisas que vão além até mesmo dos recursos financeiros. No nome de Jesus. Também oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Eu oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor toque no ventre dela e que o Senhor restaure completamente, trazendo a cura. Jesus Cristo é da saúde agora. Toda enfermidade no útero, nos ovários, nas trompas, eu declaro, renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade no homem, renda-se a Jesus Cristo e que haja cura total agora. Haja cura total e que o milagre venha para essa família. Oramos também, Senhor, para que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda dor, toda artrite, artrose, toda alergia no corpo dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que está cansada, que não tem força, Pai. Essa pessoa que perdeu o ânimo, Senhor.
Meu Deus, que venha um fortalecimento do alto sobre a vida dela agora. Toque com teu poder, Jesus. Eu apresento todos os pedidos de oração aqui ao Senhor. Concordo em fé com cada pedido de oração e que seja feita a vontade do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. 9 da manhã vou estar ao vivo, falando sobre prisões do passado, pessoas que não conseguem se libertar de pessoas lá do passado. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. De Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, conselheiro, aquele que estaria conosco. O Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a bênção de Deus entrando no teu lar, a bênção de Deus entrando no teu caminho, a bênção de Deus, a prosperidade divina, enchendo a tua vida, tocando em todas as áreas da tua vida, que você seja bem-sucedido em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus, que teus negócios prosperem, que você avance, que o Senhor abra as portas certas, te conecte às pessoas e os lugares que você precisa estar dentro do seu propósito, dentro do seu destino. E no nome de Jesus também oramos para que essa prosperidade venha para dentro do teu casamento, essa prosperidade venha para dentro das tuas finanças, essa prosperidade venha para dentro da tua alma, essa prosperidade venha também para a tua vida espiritual, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar junto com você aqui nesse começo de dia. Estamos ao vivo e estamos no propósito, prosperidade que entra no nosso lar. Escreve aqui nos comentários: a prosperidade está entrando no meu lar. Declare que essa prosperidade, a prosperidade que nós temos orado aqui, não é só a prosperidade financeira, é você ser bem-sucedido em tudo. Porque não se trata de uma pessoa ter dinheiro que ela é próspera. Há pessoas que têm muito dinheiro, muito dinheiro, não são nada prósperas. Porque a prosperidade não é uma coisa que você conquista na força do braço. A prosperidade é uma bênção divina. A prosperidade é uma bênção divina. É você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, inclusive, claro, na área financeira. Amém? Então, declare aqui nos comentários: prosperidade divina entra no meu lar. Amém? Eu quero, nesse momento, falar um pouco com você a respeito de uma palavra que Deus me deu. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho. Eu quero compartilhar algo que Deus tem feito na vida das pessoas que nos acompanham aqui. Testemunho da Paula hoje. E a Paula escreveu assim: a paz. Eu não consegui engravidar e os médicos disseram que isso só seria possível com o tratamento. Mas entrei no propósito de oração e em um dos momentos o Senhor profetizou sobre mulheres que desejavam engravidar. Com fé coloquei a mão na minha barriga e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou grávida. Já estou no 4º mês de gestação, vivendo esse milagre. Eu fico maravilhado que eu já perdi as contas de quantas mulheres conseguiram engravidar aqui, orando junto conosco nas orações. É a fé de uma pessoa. A fé não em mim, a fé em Jesus Cristo. A fé no Deus dos impossíveis. E nós tivemos alguns casos aqui, alguns casos extraordinários de gravidez. Pessoas que tinham miomas, pessoas que tinham problemas graves, pessoas que tiveram um antecedente que impedia elas de engravidar. O nosso Deus operando milagres, transformando vidas. Eu tive já a alegria, inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês, de ser testemunha de muitas mulheres que vieram até a igreja junto com seus maridos para agradecer a Deus.
agradecer pela bênção alcançada, que não consegui engravidar. Conheci vários desses bebezinhos, fruto de milagre aqui das orações. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu fui uma vez parado no aeroporto por uma mulher que ela disse para mim: olha, você tem que conhecer o meu bebê, fruto de milagre, da oração. E naquele momento meu casamento não estava bem também, e o Senhor operou um milagre, eu estava desempregada e Deus me colocou numa grande empresa. Enfim, sabe, testemunhos eu tenho alcançado e eu tenho visto, tenho testemunhado, na verdade, constantemente. Eu fui parado em aeroporto fora do país, eu fui parado em aeroporto da Europa, eu fui parado lá nos Estados Unidos com pessoas que foram abençoadas, sabe, através das orações aqui, milagres de mulheres que não podiam engravidar. Então é uma graça de Deus, é algo extraordinário que Ele tem feito. Então glórias a Ele, amém? Estou testemunhando isso para você ver a quantidade de pessoas abençoadas através da fé delas em Jesus Cristo. E hoje Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você, e a palavra é agitação. Não é da vontade de Deus que a gente viva agitado. Por mais que você tenha uma vida corrida que nem a minha, né, que acorda todos os dias 5 da manhã, de domingo a domingo, 365 dias por ano, por mais que a sua vida seja agitada, você não pode deixar essa agitação entrar dentro de você. E claro, nós não podemos deixar com que essa agitação ela se torne algo que venha mexer na nossa agenda, venha mexer em toda a nossa vida e nos fazer, sabe, estar sempre em movimento. Porque não significa que você, pelo fato de você estar em agitação, que você está produzindo bem. Porque esse é o segredo aqui. Às vezes nós estamos agitados com as coisas e você quer ganhar, você quer concretizar sonhos, você quer fazer grandes feitos, mas não significa que essa agitação está sendo benéfica para você. Às vezes nós estamos agitados para lá e para cá e constrói, e vende, compra e faz e viaja, e não significa que a sua vida está lá essas coisas de bem. É por isso que a Bíblia nos diz em Eclesiastes 7:2, presta atenção. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Olha que tremendo isso. A sabedoria divina diz aqui para nós que é melhor estar na casa do luto do que na festa. Porque na casa do luto nós sempre vamos refletir sobre a vida. Uma das coisas que Deus fala na morte, quando alguém próximo de nós morre, é que a vida é como um vapor que aparece por um tempo e logo desvanece. Também no velório você vê que você tem que fazer as coisas certas na vida, tomar as decisões certas, porque a vida passa rápido e aquilo que você deixa como legado é uma grande responsabilidade. É por isso que a Bíblia nos fala sobre refletir sobre a vida. Refletir, assim como a morte te leva a refletir sobre a vida, viver agitado te impede de refletir sobre a vida. É por isso que a Bíblia diz, é melhor que você esteja na casa do luto do que você estar no banquete, do que você estar na festa, porque na festa você está agitado e conversa com um e conversa com outro, certo? É diferente. Mas na casa do luto você reflete sobre a vida, você reflete sobre a brevidade da vida e daí você considera os seus caminhos, você considera as suas decisões, você vê suas alianças, você começa a rever certos caminhos que você tem andado. Nós estamos inseridos numa cultura. A cultura que a gente vive é uma cultura de agitação. É uma cultura de muita distração. As pessoas estão agitadas. Se você vir a São Paulo nesse exato momento,
você já vai ver trânsito, sabe? Nas marginais, você vai ver trânsito nas avenidas, você já vai ver esse horário você já vai ver até um certo congestionamento. Aí você diz, puxa, mas que agitação? Sim, porque é o lugar que a gente habita. O mundo que a gente vive é um mundo agitado, as coisas mudam. Aí você vê tensão no Oriente Médio, você vê tensão lá e tensão acolá, e você fica pensando, meu Deus, é tanta coisa que está acontecendo. Sim, é o mundo que nós estamos. O agito pode nos desviar do verdadeiro movimento de Deus. O fato de você estar, sabe, agitado, de você estar sempre a milhão, acelerado, isso pode tirar você de um movimento de Deus. Como assim um movimento de Deus? Claro, muitas vezes estamos indo numa direção que Deus está nos mostrando que precisamos mudar a rota. Mas como que vamos dar ouvidos à voz divina se estamos agitados? Sabe, estamos agitados, estamos impressionados. É por isso que nós precisamos da oração, porque a oração coloca nossos pés aos pés do Senhor. A oração nos faz nos dobrar diante de Deus. A oração faz nos rendermos à voz de Deus, faz com que você saia de toda loucura, faz com que você saia de toda agitação e faz você entrar em um lugar em Deus, onde o Espírito de Deus irá ministrar, irá falar ao seu coração. A agitação, ela tem uma dupla característica. Ela produz confusão e desordem. Uma pessoa que muitas vezes está na agitação da vida, ela está confusa. Ela não sabe o que é de Deus para ela, não sabe o que é bom, ela não sabe o que deve fazer, ela está agitada. Ela está agitada e isso traz confusão. E não só confusão, traz desordem também para a vida dela. Ou seja, traz bagunça para a vida dela. Porque ela não tem tempo para organizar as coisas. Ela não tem tempo para fazer planos novos. Ela não tem tempo para recalcular a rota. Ela não tem tempo nem para ver se ela está produzindo frutos ou se ela está só perdendo aquilo que ela acumulou. E é fácil nós vivermos assim, porque entramos no automático e esse automático, se nós não cuidarmos, ele acaba de alguma maneira nos distraindo, ele acaba trazendo problemas sérios para a nossa vida. Em Atos 16, verso 6, eu gosto muito dessa palavra porque ela diz algo interessante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Espírito Santo, no meio da agitação que ele estava, no meio do propósito, do movimento que ele estava, o Espírito Santo os impediu de seguir viagem. Essa é literalmente a ação de Deus. Sabe, quando você está numa agitação, o Espírito Santo ele pode vir para mudar a sua rota completamente e dizer, filho, filha, se você continuar assim desse jeito, você vai ter problemas. Se você continuar, sabe, querendo trabalhar desse jeito, se você continuar querendo viver desse jeito, você vai ter problemas. Você vai ter problemas na sua vida, você vai ter problemas na sua saúde, você vai ter problemas no seu casamento. Ou seja, a agitação, ela me rouba de um movimento do Espírito de Deus. Você se acostuma, sabe, muito a entrar dentro de um movimento aqui desse mundo e isso impede você de viver o que Deus tem para a sua vida. Por isso, nós devemos parar alguns movimentos para orar e buscar entender o que Deus está falando comigo agora. Qual que é a direção de Deus? Sabe, eu tive vários momentos de recalcular a rota na minha vida. Teve um tempo, nos primeiros anos ali, que meu ministério rompeu e que foi assim, extraordinário. Eu comecei a viajar. Eu viajava, quase toda semana eu viajava para um evento e eu estava no meio dessa agitação, dessa correria toda, até que eu comecei a pensar, puxa, mas a minha vida inteira eu corri. E agora eu estou correndo mais ainda? Isso não pode ser de Deus. Eu não digo que você não corra, você tem que correr. Ainda mais se você
é jovem, você tem que correr, mas você tem que correr com sabedoria. Você não pode cair na agitação aqui desse mundo. Você não pode cair. Teve muitos lugares que disseram assim para mim, vem cá, vamos fazer agenda para você o ano inteiro. Quantas vezes eu ouvi isso? Sabe? Vamos fazer agenda para você o ano inteiro. Quantas vezes me enrolei em compromissos que não era para mim me enrolar? No sentido, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. E Deus dizer para mim, ei, eu não estou nessas coisas. Eu quero que você se concentre no que eu pedi para você. Tive que desmarcar eventos, tive que desmarcar compromissos, tive que dizer que eu não poderia ir, tive que pedir desculpa para pessoas só para não cair no erro de viver uma vida agitada fora do propósito. Nem sempre a agitação significa que você está no propósito. Por isso, peça a Deus sabedoria, porque quando você está numa desordem na sua vida, você só se agita, mas produz pouco, lucra pouco, vence pouco. Por isso, peça ao Espírito Santo, às vezes, sabe o que é mais produtivo às vezes do que trabalhar 12, 13 horas por dia? Sabe o que é mais produtivo? É você tirar 1 hora de oração. Trabalha 8 horas ali e depois tira 1 hora de oração. Porque naquela 1 hora de oração, Deus vai fazer ajustes na tua vida, que vai fazer você economizar vida, economizar tempo, economizar sola de sapato, tudo porque você está andando com sabedoria divina. Por isso, se você é o tipo de pessoa que está numa loucura de vida, você está agitado, sabe? Você está num tempo da tua vida que você está num corre, e você está, sabe, naquela frenesi de querer, sabe, ganhar o mundo. Cuidado para não perder tua alma. Cuidado nessa sua busca de querer ganhar o mundo, perder a tua alma. Agitação não significa movimentação certa. Recuse a agitação para não perder a vida que Deus desenhou para você. Deus tem uma vida para você. Deus tem uma vida para você. Cogite mudanças de rota. Mas você só vai cogitar uma mudança de rota se Deus te der uma travada ou se você se render hoje à oração. Aí sim você vai cogitar uma mudança de rota. Daí sim você vai cogitar, sabe, mexer com a sua vida. Caso contrário, você acaba gostando tanto da agitação que você acaba vivendo só de festa na vida. E não é assim. Por isso a Bíblia fala, vá à casa do luto, reflita sobre a vida, sobre a brevidade da vida, reveja as suas prioridades, Eu encontrei muitas pessoas frustradas na vida. Sabe, eu encontrei gente que me disse assim, olha, eu ganhei dinheiro, mas eu sou uma pessoa infeliz. Assim como eu encontrei pessoas pobres que me disseram a mesma coisa. Vivi uma vida, mas sou uma pessoa infeliz. Pessoas que dizem isso porque entraram numa agitação da vida e acabaram perdendo os melhores momentos com a sua casa, os melhores momentos com a sua família, acabaram perdendo o propósito de Deus na vida deles, porque caíram na agitação dos homens. E eu vou dizer uma coisa para vocês por experiência própria. Você não vê eu indo a muitos podcasts hoje, é raro eu ir. Você não vê também eu indo a igrejas pregar, é raro eu ir também numa igreja pregar. E tudo isso, eu vou lá de vez em quando, né? Vou muitas vezes para honrar, né, a vida de um amigo meu, né, de uma igreja que eu tenho às vezes uma história com aquela igreja, com aquele ministério. Mas eu decidi na minha vida, sabe, seguir as direções de Deus e não entrar nas loucuras e agitações aqui desse mundo. Já tentaram me consumir, já tentaram me arrancar do meu propósito muitas vezes. Então hoje eu tudo faço com oração. Sabe, a minha vida, minhas agendas, eu faço com oração. Eu não respondo na hora, eu pergunto para o Espírito Santo e assim eu tenho vivido a minha vida. Não quero também fazer negócios que façam perder a paz, certo? Não quero viver uma vida agitada
e perdendo a revelação divina. Eu quero viver no time de Deus. Eu quero viver no time de Deus, eu quero viver fazendo o que Deus tem para a minha vida e não o que os homens querem que eu faça, né? Então essa é a vida que eu vivo hoje e é a melhor. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, viva não segundo a agenda dos homens, mas segundo a agenda de Deus. Amém? Assim você será uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita. Eu deixo essa palavra ao teu coração, no nome de Jesus. Amém? Se você puder deixar sua curtida aqui nessa oração agora, por gentileza, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas essa palavra. E se você puder compartilhar com 7 pessoas agora, faça isso. Essa palavra tem que ser compartilhada. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, manda nos grupos que você está, por gentileza, eu peço a sua gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve, isso vai fazer bem para você. Amém? Só vai fazer bem para você se inscrever aqui no canal. Eu quero declarar o Salmo 91, certo? Quero declarar o Salmo 91. Quero falar para você desse devocional incrível. É muito bom você ter esse devocional, você dar de presente para outras pessoas. É uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia. Uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração que você vai fazer a punho, tá? Cada dia você vai fazer a sua oração, falando com o Pai, fazendo suas petições. É um livro extraordinário, as pessoas têm comprado para dar de presente também e você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br, tá bom? E se você não é meu aluno ainda na Academia Kingdom Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. Inclusive ontem nós falamos sobre 4 tipos de ouvidos espirituais. 4 tipos de ouvidos espirituais. Gente, essa academia, ela está sendo algo extraordinário. Você precisa de ver o quanto as pessoas estão aprendendo. Logo, logo nós vamos entrar em módulos profundos, onde você vai conhecer o seu propósito. Tem muita gente que não conhece o seu propósito. Vem se tornar aluno da Academia Kingdom. Lá no meu site, www.vinicius17.com.br, você ali pode fazer a tua inscrição e se tornar nosso aluno. É um treinamento de 1 ano, certo? É um treinamento de 1 ano, onde você vai aprender muito sobre a voz de Deus, sobre propósitos, sobre dons, enfim, vai ser incrível. Tem também exigido da minha parte, mas eu vejo que isso está na minha agenda. Isso é propósito divino na minha vida. O Senhor me deu muitas confirmações da Academia Kingdom. Então, a Academia Kingdom é um projeto de Deus e que pode te envolver, pode fazer parte da sua vida, pode ser uma bênção para você até buscar direções do Senhor. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com muita gastrite, muita queimação no estômago. Seja você quem for, coloca aqui nos comentários, por gentileza. Eu quero declarar saúde sobre você. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Poliana. Eu quero dizer para você, Poliana, que hoje Deus te visita. Você está em busca de uma oportunidade melhor. E o Senhor está preparando essa oportunidade para a sua vida. Amém? Tem algo nos últimos dias que saiu fora do lugar, mas o Senhor vai te honrar. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas. Quem não compartilhou ainda, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora. Domingo nós vamos ter um grande culto. Convido você a estar na igreja conosco, certo? Presencialmente, às 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Gravou aí? Tá? E às 9h30 eu vou entrar ao vivo no meu canal. Às 9h30. Nós estamos numa campanha falando sobre o altar de adoração. E nesse domingo eu vou dar a segunda mensagem especial sobre a adoração. Amém? Sobre o poder da adoração. São 7 domingos que eu vou falar sobre o poder da adoração. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade e vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos e filhas. E que a prosperidade entre no lar. Que a prosperidade entre no caminho, a prosperidade entre na sua vida espiritual, a prosperidade entre na empresa, nos negócios, nos projetos e nos sonhos. Meu Deus, nós não queremos viver uma vida agitada. Nós, inclusive, queremos pedir perdão ao Senhor, por muitas vezes estarmos tão distraídos, Pai, aqui com as coisas dessa terra. Tão distraídos, Pai, vivendo uma vida como se Jesus não fosse voltar, tão distraídos sem ouvir o Espírito Santo. Queremos nos render a Ti nessa manhã e dizer: Espírito Santo, nós recusamos viver agitados e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, que estamos prontos a Te ouvir. Traga os Teus movimentos para a nossa vida. Traga as Tuas direções para a nossa vida e nos livra. Nos livra, Pai, da frenesi desse mundo, da agitação desse mundo, da desordem desse mundo e coloque em nós a Tua vontade. Nós oramos para que a Tua vontade se cumpra na nossa vida. Oramos para que o Teu propósito seja pleno na nossa vida. Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro agora para que todo tipo de amarra espiritual seja cortado na vida dessa pessoa. Todo tipo de amarra, todo tipo de trava, todo tipo de impedimento na vida dessa pessoa seja agora quebrado, seja desfeito. Eu oro, Senhor, para que todo jugo, pessoas que estão debaixo de um jugo, de um peso espiritual, de uma opressão espiritual, que sejam livres agora, que o poder de Deus toque a vida deles, que seja removido o jugo dos seus ombros, que seja removido o peso do seu ambiente. E a partir de hoje nós profetizamos no nome de Jesus, vai haver avanço, vai haver conquista. O Senhor vai colocar o melhor no caminho deles, o Senhor vai abrir as portas certas, o Senhor vai conduzir, e toda pessoa que está pedindo uma direção do Senhor, que essa pessoa receba essa direção, que o Senhor a visite, que o Senhor fale com ela. Eu oro, Senhor, para que todo aquele que está enfermo, fisicamente ou emocionalmente, seja curado, que essa doença renda-se ao poder de Jesus Cristo, a alergia renda-se ao poder de Jesus Cristo, o câncer renda-se ao poder de Jesus Cristo, os problemas no estômago rendam-se ao poder de Jesus Cristo, todo tipo de bactéria, todo tipo de problema nas juntas, todo tipo de problema emocional que traz tristeza, que traz abatimento, que traz preguiça, que traz peso, Senhor, que isso tudo se renda ao poder de Jesus Cristo. Espírito Santo, que a Tua voz possa nos conduzir, que o Senhor não permita que andemos por um caminho que não é da Tua vontade. Fala conosco, Senhor. Nos rendemos a Ti e eu peço, traga a Tua bênção para essa família, traga a Tua alegria para dentro deste lar e que essa pessoa receba um fortalecimento do Senhor. Todo aquele que está abatido, todo aquele que está desanimado, todo aquele que parece que está carregando o mundo nas costas, que nesse momento receba um fortalecimento do alto. Senhor, eu oro e intercedo pelo meu irmão, pela minha irmã, e eu peço que o Senhor traga um fortalecimento. Oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos aí dentro desse lar tenham uma experiência com Jesus Cristo. Todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, e a minha oração
é que o Senhor esteja nos conduzindo, nos guiando, nos protegendo, nos pega pela mão, Senhor, e nos conduz aqui nessa vida. E te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos a tua graça e o teu favor. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. 9 da manhã, eu vou estar ao vivo aqui junto com você. Se você puder e quiser estar comigo, 9 da manhã eu vou estar aqui. E depois às 18 horas. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. E que Deus te abençoe muito no dia de hoje. Até mais.